damos conta disto, cá estaremos para ver. Restante direito internacional. Ainda não entramos nas nossas leis internas portuguesas, ainda estamos no direito internacional, só que agora já não é o direito da União Europeia. Aqui vamos ver a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada em 2007 em Nova Iorque, nas Nações Unidas. Esta Convenção tem como objeto promover, proteger e garantir o pleno e igual gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, promovendo o respeito pela sua dignidade inerente. Com este texto, esta Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foca os aspectos importantes. Volta a realçar a ideia da dignidade do ser humano, que é necessário promover, proteger e garantir o pleno e igual gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais. E depois define, ou tenta avançar com uma definição sobre quais são as pessoas com deficiência. E diz que incluem todos os que têm incapacidades duradouras, físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais. Incapacidades duradouras, físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais, que em interação com várias barreiras podem impedir a sua plena e efetiva participação na sociedade em condições de igualdade com os outros. Não deixa de ser feliz este texto porque nos permite perceber aquilo que com certeza também já sabem, que a pessoa com deficiência tem aquele handicap. A tal incapacidade duradoura, uma capacidade duradoura que seja física, mental, intelectual ou sensorial. Mas a deficiência existe não na medida da incapacidade da pessoa, mas porque o ambiente à sua volta lhe cria barreiras que faz com que aquele handicap não lhe permita exercer os seus direitos e participar na sociedade de forma igual com as restantes pessoas. O que significa que para garantirmos a igualdade de participação por parte das pessoas com deficiência, o que há a fazer é alterar o ambiente com o qual essas pessoas interagem. Ou seja, o déficit está do lado da comunidade. Quando nós temos uma pessoa que ainda, devido a uma incapacidade, ainda não consegue exercer um direito, nós não podemos olhar para a pessoa e dizer Deus queira que ela um dia consiga lá chegar. Ela ainda tem um déficit que não lhe permite chegar lá. Nós temos que olhar para nós e dizermos nós ainda não chegamos lá. Nós ainda não criamos as condições para permitir àquela pessoa que tem aquele handicap de chegar a uma situação de plena igualdade com todas as outras pessoas no exercício e na participação, no exercício dos direitos e na participação na sociedade, numa cidadania plena e ativa. Ainda na mesma Convenção temos os princípios gerais. Respeito pela dignidade, autonomia, incluindo a liberdade de fazer as próprias escolhas. Isto é essencial. Eu lembro-me que, por acaso não tenho aqui no PowerPoint, isso tem a ver com direito penal. Um dia estava a assistir a uma aula de mestrado em São Paulo. E eu não sei se entretanto já houve uma mudança. O professor que estava a lecionar essa aula estava a fazer parte de um grupo de trabalho que o objetivo era mudar essa parte específica da legislação brasileira. E tinha a ver com isto. Ele estava a dar aos seus alunos um exemplo que ele achava chocante, que dizia assim, era sobre os crimes sexuais. E ele dizia que a legislação brasileira dizia qualquer coisa como isto. Constitui um crime sexual o ter relações sexuais com uma pessoa com deficiência.
com deficiência que não lhe permitisse a autonomia e a liberdade sexual. E ele perguntou-me como é que era em Portugal, e a nossa legislação tem uma pequenina diferença relativamente à legislação brasileira dessa altura. Isto já foi há uns 9, 10 anos, é natural que entretanto já tenha mudado. A nossa legislação diz que só há crime se quem tiver relações sexuais com a pessoa com deficiência tiver aproveitando-se dessa deficiência. Ou seja, se uma pessoa, aproveitando-se da deficiência da outra, utilizar esse handicap para conseguir ter relações sexuais com ela, então isto é crime, obviamente. Se não, não é crime. E isto garante-nos que a pessoa com deficiência possa ter uma vida sexual ativa. No campo jurídico, abre a porta a isso. Enquanto que se nós dissermos assim, não, existem deficiências a partir do qual, nem pensar. Sempre que alguém tiver relações sexuais com esta pessoa, porque está num nível de deficiência tal que já não tem capacidade de autonomamente decidir a sua atividade sexual, então sempre que alguém tiver relações sexuais com ela, comete um crime sexual. Aqui o direito, neste campo, o direito está a dizer o quê? Esta pessoa não pode ter uma vida sexual. E eu depois, em Portugal, cheguei a enviar, porque eu lá não tinha, mas cheguei a enviar o nosso Código Penal português, nessa parte em que dizia isso, exatamente para aproveitar. Por isso, esta ideia de que há que garantir autonomia, liberdade de escolha, a deficiência não pode servir como desculpa para todos nós, dizer não, eu é que sei o que é melhor para ele, por isso. Não é? Há que garantir que dentro das suas capacidades tenham essa autonomia, essa independência. Princípios gerais da Convenção: não discriminação, participação e inclusão plena na sociedade, respeito pela diferença, aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e humanidade. O problema destes tratados internacionais é que depois as traduções às vezes podem não ser as mais felizes. Eu tenho alguma dificuldade neste respeito pela diferença. Quando nós dizemos eu respeito a diferença, se eu disser eu respeito a diferença, eu estou-me a colocar numa posição de superioridade. Eu estou a dizer assim, está aqui a norma, do qual eu faço parte, porque obviamente nós fazemos sempre parte da norma, e depois existem os diferentes. E eu, como sou bonzinho, respeito os diferentes. Ora, o nosso mundo já não tem diferentes. O nosso mundo já não tem diferentes porque o nosso mundo já não tem a norma. O nosso mundo já não é preto e branco. O nosso mundo já não é manicaísta, e ainda bem. O nosso mundo é complexo. O nosso mundo é aquela frase mais que batida, mas que faz todo o sentido. Todos diferentes, todos iguais. A partir do momento em que somos todos diferentes, já ninguém é diferente. Somos todos iguais. E por isso, como eu julgo que as palavras têm um peso específico, cada uma delas, eu, em vez de diferença, prefiro diversidade. Não existe a diferença, porque para existir a diferença tem que existir a diferença da norma, do que é o normal, existem depois os diferentes. Na diversidade, aí somos todos diversos. Já não há a norma e os diferentes. Mas obviamente que é neste sentido que tem que ser interpretado aqui o respeito pela diferença. A igualdade de oportunidade, a acessibilidade, igualdade entre homens e mulheres, respeito pelas capacidades de desenvolvimento das crianças com deficiência, respeito pelo direito das crianças com deficiência a preservarem as suas identidades. A Convenção dá um passo importantíssimo nesta parte das crianças. Que pode haver aqui uma dupla penalização. As crianças já são, por si, mais vulneráveis no sentido que podem estar expostos a determinados abusos. Com este tipo com deficiências pode haver uma dupla penalização, por isso
faz sentido haver uma preocupação específica para com elas. E entramos definitivamente dentro das nossas fronteiras nas leis ordinárias. E aqui vamos ver a Lei de Bases. A Lei 38 de 2004, a Lei de Bases do regime jurídico da prevenção, habilitação, reabilitação e participação da pessoa com deficiência. Começa logo nos primeiros artigos por dar-nos a noção do que é a pessoa com deficiência, por isso, para o nosso direito interno, e sendo lei de bases, tem um estatuto especial, ou seja, a restante legislação interna deve adequar-se a esta lei de bases. E considera-se pessoa com deficiência aquela que, por motivo de perda ou anomalia congénita ou adquirida de funções ou de estruturas do corpo, incluindo funções psicológicas, apresente dificuldades específicas suscetíveis de, em conjugação com os fatores do meio, novamente a questão ambiental, lhe limitar ou dificultar a atividade e a participação em condições de igualdade com as demais pessoas. Não foge muito às restantes definições que tínhamos visto. Eventualmente inverte aqui um bocado a ordem dos fatores, mas acaba por estar lá o que era essencial. Quais são os objetivos, então, para o ordenamento jurídico interno português? Realizar uma política global, integrada e transversal de prevenção. É dentro deste espírito que este próprio mestrado também se insere, por ser transversal. Prevenção, habilitação, reabilitação e participação da pessoa com deficiência, através, nomeadamente, da promoção da igualdade de oportunidades. A pessoa com deficiência tem que dispor de condições que permitam a sua plena participação na sociedade. A promoção de oportunidades na educação, formação e trabalho ao longo da vida, esta ideia da globalidade. A promoção do acesso a serviços de apoio e a promoção de uma sociedade, por isso o Estado, através desta lei de bases, deve realizar uma política através da promoção de uma sociedade para todos, através da eliminação de barreiras e da adoção de medidas que visem a plena participação da pessoa com deficiência. Ou seja, a ideia é sempre de que há que eliminar as barreiras para que a pessoa com deficiência possa participar em pé de igualdade com as demais pessoas. Quais são os princípios fundamentais, então, que a nossa legislação interna nos apresenta para regular as relações, nomeadamente do Estado para com as pessoas com deficiência? Princípio da singularidade. O que é que significa isto? Que o Estado deve ver cada pessoa portadora de uma deficiência como um caso único. Ou seja, o Estado não pode, na sua intervenção, não pode criar categorias. Esse é um problema da nossa sociedade. Que ainda no outro dia o Dr. Laborino Lúcio dizia isso. Nós já não temos... a nossa sociedade está a começar a rotular as coisas e a categorizar de modo a não ter que lidar com as pessoas, só lida com a categoria. Então nós já não temos miúdos mal criados nas escolas, nós temos o bullying. Nós já não temos pessoas com aquelas deficiências, nós temos a deficiência. Nós já não temos pessoas a passar fome ou mendigos, nós temos a pobreza. E por isso o Estado deixa de ter que lidar com as pessoas e vai a lidar com a pobreza, com a deficiência, com as categorias. E isto desumaniza a política, desumaniza a sociedade e retira este princípio da singularidade. É que dentro da pobreza existem os pobres. E cada pobre é pobre por uma razão e hoje em dia tanto se fala de que a pobreza está a começar a adquirir o estatuto de violação de direitos fundamentais, de direitos humanos, e isso seria um avanço civilizacional absolutamente fantástico. A partir do momento em que a pobreza for a violação de um direito fundamental, os Estados já não se podem limitar a congratular-se porque diminuímos a pobreza em 10%, porque isso significa que continuam a violar direitos fundamentais dos seus concidadãos. Por isso, há que eliminar, deixar de haver pessoas abaixo de um determinado limiar de pobreza.
E por isso, também com as pessoas com deficiência, é preciso que o Estado perceba que cada pessoa é um caso único, específico e que merece uma atenção para aquele caso concreto. E não entrar numa categoria genérica de outras situações. Temos o princípio da cidadania. É absolutamente necessário garantir que as pessoas com deficiência possam participar numa cidadania plena e ativa, ou seja, não é a deficiência que lhe retira qualquer direito de cidadania, há que garantir esse acesso a participar na nossa sociedade. O princípio da não discriminação, que se explica a si próprio, uma pessoa com deficiência não pode ser discriminada por esse fato. Na verdade, este princípio da não discriminação tem depois o reverso da medalha. O Estado aqui diz que a pessoa com deficiência não pode ser discriminada por esse facto, mas porque no direito nós temos que ter muito cuidado com as palavras, o Estado depois diz que não pode ser discriminado negativamente por esse facto. O Estado deve, sim, discriminar positivamente a pessoa com deficiência. É a evolução do princípio da igualdade. Nós vimos que o artigo 13 da Constituição, há bocado falava que todos somos iguais. A igualdade da égalité, fraternité, liberté, a igualdade absoluta gera a mais terrível das injustiças e gera igualdade. Gera desigualdade. A igualdade, como deve ser entendida hoje, é uma igualdade atendendo à situação específica de cada um. Se tratarmos todas as pessoas de forma igual, estamos a tratá-las de forma desigual. Significa, para ser todos iguais, então um pobre e um milionário vão a um serviço público e ambos pagam o mesmo. O pobre e o milionário deviam pagar a mesma taxa de impostos, se fosse tudo igual. Não é? Ou seja, o Estado, para tratar as pessoas de forma igual, tem que as tratar de forma diferente. Porque as pessoas também são diferentes. Ou diversas, para utilizar a mesma terminologia de há pouco. Por isso, quando aqui se fala do princípio da não discriminação, significa que a pessoa não pode ser negativamente discriminada por ser portadora de deficiência e, pelo contrário, deve ser positivamente discriminada exatamente e na medida dessa deficiência. Princípio da autonomia, tudo aquilo que temos falado há bocado, garantir a autonomia da pessoa com deficiência. O Estado é um princípio fundamental desta lei de bases, garantir a autonomia da pessoa com deficiência. O princípio da informação, também já há bocado o abordámos. Deve haver, não só pela sociedade em geral, mas muito especificamente pelas pessoas com deficiência, têm que ser informadas dos direitos que têm e da forma de os exercer. Muitas vezes essa é uma dificuldade nossa. Nós criamos leis absolutamente fantásticas, tudo corre muito bem, mas depois na prática a coisa não funciona porque as pessoas não as conhecem. E por isso não basta fazer leis que atribuam direitos extraordinários, é preciso fazer essa informação chegar às pessoas que podem exercer esses direitos e explicar como e ajudá-los a exercer esse direito, se for caso disso. O princípio da participação. As pessoas com deficiência devem ser chamadas a participar também na definição das políticas que lhes digam respeito. Ou seja, o Estado não se pode pôr naquela situação de eu sei o que é melhor para as pessoas com deficiência e por isso eu vou fazer aqui uma lei boa para eles. O Estado, ao criar políticas nesta área da deficiência, deve ele próprio chamar, convocar também os mais diretamente interessados para colaborarem, para participarem na elaboração dessas políticas. O princípio da globalidade. Uma política que tenha como objetivo eliminar as tais barreiras para que o handicap da pessoa não se torne numa deficiência. Não sei se perceberam este meu raciocínio, não é? Se eliminamos as barreiras, o handicap deixa de ser uma deficiência. Continua com o handicap, mas uma vez que tem possibilidade de exercer os direitos em pé de igualdade com as outras pessoas, deixa de haver a deficiência. E por isso,
esta política tem que ser uma política global. Não pode ser, não pode deixar partes da vida da pessoa de fora. Não pode dizer assim, não, eu resolvi esse problema, acabou. E agora não. Porque a vida não é feita em blocos estanques. E por isso a política tem que ser garantir que estes direitos se prolonguem ao longo da vida e que englobem todos os aspectos da vida da pessoa com deficiência. O princípio da qualidade, este também se explica a si próprio. O Estado obriga-se nos serviços que presta e nos instrumentos que coloca ao dispor deste combate à eliminação de barreiras, os serviços sejam serviços de qualidade. O princípio do primado da responsabilidade pública, este é importante, todos eles são importantes. O que é que o Estado está a dizer com isto, nesta lei de bases? Está a dizer que, em última análise, quem tem que assumir a responsabilidade por garantir a eliminação das tais barreiras, que por sua vez façam com que já a pessoa com handicap não tenha deficiência, é o Estado. Responsabilidade pública. Ou seja, o Estado, ao fazer as leis, não pode sacudir a água do capote, como se costuma dizer, não pode transferir a sua responsabilidade pública e dizer, não, então façam lá isso, eu estou aqui... Não. Se o Estado... Não está aqui a apologia de um Estado centralizador, mas o que significa é que o Estado tem que garantir que as coisas estão feitas e que, em última análise, se não for feito por mais ninguém, o Estado assume a responsabilidade de o fazer. Não pode deixar de ser feito por o Estado não encontrar alguém para o fazer. O Estado assume a responsabilidade pública, assume o estatuto de primado. É o que diz este princípio. O princípio da transversalidade, obviamente, esta ideia de que o combate às barreiras que eliminam as deficiências é transversal, multidisciplinar e por isso dou novamente como exemplo este mestrado, que também é em si mesmo transversal. Princípio da cooperação, estamos a chegar ao fim, não só porque o ecrã já está quase cheio, mas estamos mesmo a chegar ao fim. Princípio da cooperação, que nos diz que todas as entidades públicas e privadas, a lei também fala nas privadas, mas aqui percebemos que o Estado obriga todas as entidades públicas a cooperarem entre si na eliminação das tais barreiras. Ou seja, se o Estado atribuir a tarefa a esta entidade, as outras entidades públicas não se podem desresponsabilizar. Não, isso é contigo. Não. Há o princípio da cooperação, está na lei, todas as entidades devem cooperar na persecução destes objetivos. Por fim, o princípio da solidariedade, que remete para um âmbito já não só de entidades públicas ou privadas, mas para o campo dos cidadãos, ou seja, deve haver, o Estado deve promover a ideia de que todos nós, enquanto cidadãos, nos sintamos corresponsabilizados para contribuir para a tal eliminação das barreiras. E não há mais, princípio. Normas técnicas tendentes à supressão das barreiras. Esta é uma legislação mais técnica. Eu não vou entrar em pormenores técnicos, nem de engenharia, nem de arquitetura, como é óbvio, não é a minha área. Do ponto de vista jurídico, o que é que esta lei nos diz? Que as normas, que existem estas normas técnicas, tendentes à supressão de barreiras urbanísticas e arquitetónicas de espaços públicos, equipamentos coletivos e edifícios públicos e habitacionais, que as normas aplicam-se sem prejuízo das contidas em regulamentação técnica específica mais exigente. Ou seja, este número aqui é importante porque este número 4 do artigo 2º. Porque nós tínhamos esta lei que tem determinadas regras técnicas para as acessibilidades no edifício. Depois encontrávamos saía, entretanto, um regulamento para uma situação específica,
cinemas, estou a inventar, que tinha mais ali umas condições mais exigentes do que esta lei. Este número 4 está já a dizer que a pessoa não pode vir a esta lei dizer que não tem que fazer o que é mais exigente na outra. É a própria lei que diz assim: se houver algum mais exigente do que eu, então devem respeitar esse. É o que diz este número 4. Agora, a questão é dos edifícios que já existem. Porque uma coisa é dizer, bem, vamos fazer agora um edifício novo, vamos desenhar o edifício, vamos cumprir estas regras técnicas. Isso à partida não levanta grandes problemas. Mas o problema é para os que já existem. A regra geral é que, sim, aplica-se aos que já existem. O artigo 9 diz as normas técnicas previstas neste decreto-lei também se aplicam aos edifícios já existentes que assim tiveram de ser adaptados. Mas depois vem o artigo 10º com as exceções. E diz que, nos casos referidos no artigo anterior, por isso no tal artigo 9, o cumprimento das normas técnicas de acessibilidade não é exigível, por isso já não se tem que adaptar o edifício, quando as obras necessárias à sua execução sejam desproporcionadamente difíceis. E aqui entramos nos conceitos genéricos, vagos, que o legislador tanto gosta. O que é uma coisa desproporcionadamente difícil? Nós temos assistido a isto também agora com o Tribunal Constitucional, quando diz que esta norma não é proporcional, ou viola o princípio da confiança. E a gente fica assim, mas isso está como? Isso também é muito genérico. Ou seja, aqui a lei faz uma coisa que não pode deixar de fazer. No século XVII dizia-se que les juges sont la bouche qui parle les paroles de la loi. Os juízes são a boca que fala as palavras da lei. Os juízes eram os poucos que sabiam ler. Os poucos que sabiam ler tinham a lei à frente e a sua missão era quase de robô. Lia e aplicava. Não havia mais conversa. Mas era um mundo a preto e branco. Nós hoje, num mundo tão complexo em que vivemos, temos ainda bem juízes que sabem interpretar uma lei de acordo com as situações concretas. É claro que isto delimita-nos um bocadinho a segurança. Era muito mais fácil para todos nós vivermos num mundo em que as leis fossem limpinhas, objetivas, que não houvesse maneira de interpretar para a esquerda ou para a direita. Mas num mundo de liberdade, a insegurança vem acoplada. Nós não podemos viver no melhor dos mundos. Ou vivemos num mundo, ou privilegiamos a liberdade, ou privilegiamos a segurança. E por isso, a segurança máxima obriga-nos a abdicar de certas liberdades. Isto é assim para tudo. Antes do 11 de setembro, em alguns estados norte-americanos, não podia haver uma operação stop. A polícia estar parada à beira das estradas, vamos lá parar, vamos lá fazer aquilo. O teste do balão. Era proibido. A polícia podia, se a pessoa estivesse a infringir uma regra, ou seja, a ideia é, eu, cidadão, vou conduzir o meu carro, não estou a infringir a lei, não podem mandar parar. Ou há uma desconfiança objetiva e concreta de eu estar a violar a lei, ou há situações excepcionais, fugiu um preso da cadeia e cortam-se as estradas ali à volta e vamos lá vasculhar os carros todos para ver se ele não está metido na bagageira de um automóvel. Tirando essas situações, aquela coisa de, bem, então hoje vamos para onde? Vamos para aquela estrada, mandar parar para ver se está tudo em ordem. Isso era impensável. É claro que esse tipo de liberdades diminui, obviamente, a segurança. Depois do 11 de setembro já há operações de stop nos Estados Unidos todos. E com as leis passa-se a mesma coisa. Nós temos mais segurança se tudo for certinho. Mas isso torna o mundo mais a preto e branco. Menos complexo. Menos arriscado. Mas o nosso povo tem aquela frase absolutamente fantástica. Quem não arrisca não petisca.
A nossa felicidade está também na capacidade de arriscarmos. E o arriscar significa isso mesmo, arriscar às vezes a sofrer, arriscar a perder, arriscar a sair pior do que chegamos. Senão não era risco, senão não havia risco nenhum nisso. E por isso, apesar de tudo, eu prefiro leis, claro que dentro de certos limites, eu prefiro leis que permitam a um juiz alguma margem de manobra, porque a sociedade no Minho não é a mesma do que no Algarve, a sociedade de hoje não é a mesma que será daqui a 10 anos, mas a lei eventualmente até pode ser. Se não houvesse essa margem de manobra, o juiz tinha que aplicar sempre de forma igual, sem ter em conta que o contexto territorial e temporal em que ele está a aplicar a norma. E por isso nós precisamos, por vezes, na lei, de ter estes conceitos vagos que depois nos dificultam tanto a vida. Também não sou ingênuo ao ponto de não reconhecer que para os advogados às vezes isto é uma grande vantagem, ter assim estes conceitos mais vagos que às vezes permitem um bocadinho para ali e um bocadinho para lá. Mas enquanto sociedade, enquanto cidadão, eu prefiro ter esta solução. E por isso cá está esta regra de o que é uma execução desproporcionadamente difícil. Quem faz a obra, ou quem tem que fazer a obra, é o primeiro a dizer-se isto é muito difícil. Mas depois, em última análise, sendo um ato administrativo, é passível de impugnação judicial e, por isso, em última análise, é um juiz que vai ter que dizer sim senhor, ouvindo os argumentos de um lado e do outro, dizer sim senhor, isso realmente parece-me desproporcionadamente difícil, estão isentos de ter que fazer a obra, ou diz, não senhor, isto não me parece, é difícil, mas não é desproporcionadamente relativamente a quê? Aos benefícios que daí advêm. Por isso, a ideia da proporção dos pratos da balança. O que é que se vai ganhar com a obra? Não é? Se o que se vai ganhar com a obra é muito, então também é admissível uma maior dificuldade na obra. Se o que se vai ganhar com a obra for quase nada, então se calhar a partir de um certo grau de dificuldade da obra já é desproporcionado. É a proporção entre estes dois fatores. Se requererem a aplicação de meios económicos desproporcionados ou não disponíveis, olha, nem é difícil fazer, mas isto custa X, o nosso orçamento é de X menos Y. Não é possível. Também aí, em última análise, há uma fiscalização judicial para dizer sim senhor, isto realmente está fora das possibilidades financeiras da entidade que tinha que fazer ou não. Tendo em conta aquele primado que nós vimos há bocado, da responsabilidade pública, que o Estado, em última análise, é o Estado que tem que garantir. Ou ainda quando afetem sensivelmente o património cultural ou histórico, cujas características morfológicas, arquitetónicas e ambientais se pretende preservar. Este tem alguma dificuldade em engolir. Porque, a não ser que seja em conjugação com os outros, é claro que há soluções que, uma solução que fosse descaracterizar completamente aqui o Mosteiro da Batalha, realmente é algo que nós temos de preservar. Mas, a não ser que me digam que, tecnicamente, seja desproporcionadamente difícil fazer uma coisa que não descaracterize o mosteiro. Porque não acredito que não haja já forma... Eu estou a falar no mosteiro, não estou a dizer que o mosteiro não seja acessível, nem sei se é, se não é. Ainda bem. É uma vergonha para mim, mas eu agora comecei a pensar há quanto tempo é que eu não vou... Os Jerónimos não são? Não é Alcobaça. Alcobaça não é. Alcobaça, que é das coisas mais bonitas que Portugal tem. Não sei se a cidade é o mosteiro. Mas está muito melhor, mas esquecemos. Mas lá está. Existe esta salvaguarda da lei que diz que em termos culturais não se pode estragar o património. Ainda assim, hoje em dia já me custa aceitar que não haja tecnicamente uma solução que permita preservar o que é o património cultural e arquitetónico e garantindo a acessibilidade. Se me disserem é que depois essa solução
é desproporcionadamente difícil ou requer a aplicação de meios económicos e financeiros desproporcionados, aí, eventualmente, na conjugação dos dois, admito. Nele isolado, parece-me difícil. Estamos quase a terminar. Responsabilidade disciplinar. Isto é importante. Funcionários e agentes da administração pública central, regional e local dos institutos públicos. Por isso, tudo o que seja funcionários, seja da administração pública central, regional ou local, ou os institutos públicos que vistam a natureza de serviços personalizados ou fundos públicos, que deixarem de participar em infrações ou prestarem informações falsas ou erradas relativas ao presente decreto-lei, de que tiverem conhecimento no exercício das suas funções, incorrem em responsabilidade disciplinar. Ou seja, um funcionário que, para conseguir evitar estas obras, preste informações erradas, ou sabendo que alguém está a prestar informações erradas, não o participe, incorre em responsabilidade disciplinar. Pior, mais grave, incorre em responsabilidade contraordenacional quem praticar um facto típico, ilícito e censurável que consubstancie a violação de uma norma que imponha deveres de aplicação, execução, controle ou fiscalização de normas técnicas. Por isso, existem as tais normas técnicas, tem que ser assim, tem que ser assado, os tais pormenores arquitetónicos, urbanísticos e de engenharia, que eu não vos trago aqui. São as tais normas técnicas. Quem praticar um ato que viole uma dessas normas, uma norma que imponha esses deveres, seja de aplicar a norma, seja de executar a norma técnica, seja de controlar se está ou não a ser aplicada, seja de fiscalizar se está ou não a ser aplicada, quem não fizer isso incorre em responsabilidade contraordenacional. Responsabilidade contraordenacional é uma prima afastada da responsabilidade criminal. Não é? É o que mais... Quando nós na estrada dizemos que apanhámos uma multa, a maior parte das vezes não apanhámos multa nenhuma, fomos autuados, temos que pagar uma coima, não é uma multa, porque não praticámos um crime. As multas são para os crimes, as coimas são para as contraordenações, mas não deixa de ser um ato ilícito. Por fim, lembram-se da hierarquia? A hierarquia terminava nos regulamentos e, estando num mestrado, ele próprio acessível e que está a ser transmitido online. Esperemos, não é? Não temos noção disso. Por isso, para todo o mundo. Nem que seja indiferido. exatamente. Há uma resolução do Conselho de Ministros. Os regulamentos, só para ficarmos com uma ideia muito rápida, e eu julgo que ainda tenho 7 minutos. Sim. É? Depois passamos a... Exatamente. Os regulamentos são diplomas legais que vão concretizar determinados pormenores que estão nas leis, ou são, por exemplo, estas resoluções dos Conselhos de Ministros, que é um objetivo a atingir, regras internas para a administração. E em 99, o Conselho de Ministros é a reunião dos ministros do Governo, não é? Onde se aprovam também os decretos de lei, mas se aprovam também este tipo de regulamentos, nomeadamente a resolução. E fazem uma resolução sobre a acessibilidade dos sítios da administração. Sítios que são os sites, exatamente. Mas, de forma mais portuguesa, a acessibilidade dos sítios da administração pública na internet pelos cidadãos com necessidades especiais. E neste regulamento, o Estado compromete-se a quê? Diz que as formas de organização e apresentação da informação facultada na internet pelas direções gerais e serviços equiparados, bem como por institutos públicos nas suas diversas modalidades, devem ser escolhidas de forma a permitirem ou facilitarem o seu acesso por cidadãos com necessidades especiais. Ou seja, os sites da administração e institutos públicos devem ser acessíveis. A acessibilidade deverá abranger, no mínimo, a informação relevante para a compreensão
dos conteúdos e a sua pesquisa. Alguém ainda estava a ver alguma coisa que esteja muito zangado para eu ter mudado? Para a concretização dos objetivos, acalou do número anterior. Por isso, para se concretizar esses objetivos de tornar os sites acessíveis, os organismos devem implementar formas de escrita e de apresentação que assegurem o seguinte: que a respectiva leitura possa ser feita sem recurso à visão, seja possível ler o conteúdo de um site sem recorrer à visão, movimentos expressivos, ações simultâneas ou a dispositivos apontadores, designadamente ratos. E também que a obtenção da informação e a respectiva pesquisa possam ser efetuadas através de interfaces auditivos, visuais ou táteis. É o princípio da redundância. Da redundância. Repete-se para... em Não vários... pode haver prejuízo da qualidade da informação. Exatamente. Porque senão quem não pudesse obter a informação de uma maneira estaria prejudicado relativamente aos outros. Isto é com este regulamento que termina esta sessão com uma satisfação enorme, porque por haver neste Instituto Politécnico de Leiria uma unidade de investigação que é o AIEC, que tem um site dos mais acessíveis que É existem. neste momento o mais acessível a nível do ensino superior. O mais acessível do ensino superior é o site do AET, um grupo de investigação que eu me orgulho de pertencer também, e por isso passamos às conclusões. O direito traduz os valores de uma sociedade democraticamente organizada. É para isto que serve o direito. Nós temos uma sociedade que está organizada democraticamente, quer isto dizer que nós aceitamos que tem que haver representantes, mas esses representantes têm que ter uma legitimidade democrática. A sociedade está organizada de acordo com a vontade do povo, o povo que é o soberano em Portugal. Um daqueles artigos que, logo no início, o artigo 1º ou 2º da Constituição diz que a soberania reside no povo. Portugal tem soberania popular. Por isso, se antigamente se dizia o soberano é o rei, neste momento o soberano em Portugal é o povo. É claro que depois precisa de representantes. Os valores que o povo, que a nossa sociedade tem desta forma organizada, devem ser traduzidos pelo direito. E nós entendemos também que a verdadeira igualdade só se atinge com a discriminação positiva dos seus membros mais vulneráveis. Aquela ideia que eu vos dizia há pouco. A liberdade absoluta gera a pior das injustiças. Gera a mais grave das desigualdades e, por isso, para haver igualdade, não uma igualdade absoluta, mas uma igualdade verdadeira, temos que tratar de forma diferente ou diversa as pessoas. E, por isso, se as situações não são iguais, não podemos tratar de forma igual. E isso implica discriminar positivamente todos aqueles que são mais vulneráveis. Entre os membros vulneráveis da nossa sociedade estão as pessoas com deficiência, e é por isso que me orgulho de ver tantos alunos neste curso de mestrado, que são pessoas que, eu estive muito atento quando foi a vossa apresentação e percebi que já são pessoas que se dedicam também a estas áreas, que se empenham para conseguir uma sociedade mais justa, mais igual, verdadeiramente igual, não absolutamente igual, e mais coesa. E é por isso que, agradecendo a vossa atenção, renovo os meus parabéns. Muito obrigado a todos. E muito bem, Não, antes de mais, queria agradecer obviamente ao Jorge por estar presente e pela comunicação. Queria falar para o microfone. E não tem mal, ouve-se aqui. E antes de mais, antes de fazermos um curto intervalo, queria-vos perguntar se vocês têm alguma questão, algum comentário que queiram fazer ao nosso convidado antes dele sair.
acredito que esta seja uma área complexa, não é? Pelo menos para quem não está completamente inteirado dela. Vamos lá começar. Aqui eu